Neste vídeo nós vamos trabalhar com função quadrática, que é também conhecida como função do segundo grau. Toda e qualquer função quadrática é definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. A é o número que multiplica x ao quadrado, b é o número que multiplica x elevado a 1, o expoente quando não aparece é porque é 1, e c é o termo independente. Por que o número que multiplica x ao quadrado não pode ser zero? Porque se ele for zero, o x ao quadrado vai deixar de existir e vai sobrar só o x elevado a 1, ou seja, a função vai deixar de ser do segundo grau e passar a ser do primeiro grau. Verifique quais funções abaixo são do segundo grau. A letra A trata-se de uma função do segundo grau, pois o número que multiplica x ao quadrado é diferente de zero. Já a letra B não caracteriza função do segundo grau, pois o número que multiplica x ao quadrado é zero. A letra C não caracteriza função do segundo grau, pois tem esse x elevado a 3. Até tem o x elevado a 2, mas o que prevalece é o maior expoente. f de x é igual a menos 5x ao quadrado. O número que multiplica x ao quadrado é diferente de zero. Trata-se de uma função do segundo grau. Os outros termos, como não aparece, é porque é zero. Não há problema algum nisso acontecer. O único termo que não pode ser zero é o que multiplica x ao quadrado. Os dois últimos casos, trata-se de função quadrática. Aqui o número que multiplica x ao quadrado é 1 e aqui é 3. Vamos ver agora os principais parâmetros sobre a função do segundo grau. É definida por essa fórmula, com o pré-requisito que a tem que ser diferente de zero. O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola. Uma parábola é uma curva que possui esse desenho. Se o coeficiente a for um número maior do que zero, ou seja, um número positivo, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Agora, se o número que multiplica x ao quadrado for um número negativo, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Vou falar agora sobre as raízes e o vértice da função quadrática. As raízes da função são os pontos em que a parábola toca o eixo x. Agora, o vértice da função vai ser o ponto máximo ou ponto mínimo da função. Se a parábola estiver voltada para cima, o vértice da função vai ser o ponto mínimo. Quer dizer que a função só existe desse ponto para cima. Ela não existe desse ponto para baixo. Agora, se a parábola estiver voltada para baixo, o vértice vai ser o ponto máximo da função. Quer dizer que a função só existe desse ponto para baixo. Ela não existe desse ponto para cima. O ponto mínimo é o ponto mais baixo possível e o ponto máximo é o ponto mais alto possível. Todo e qualquer ponto localizado no plano cartesiano existe alguma coordenada x e y. E com o vértice não é diferente. Para calcular as coordenadas x e y do vértice, existe uma fórmula que é x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Esta fórmula vale independentemente se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Eixo de simetria é um eixo vertical paralelo ao eixo y e que passa pelo vértice da função. Como o próprio nome sugere, a parábola é simétrica em relação ao eixo de simetria. É como se o eixo de simetria dividisse a parábola em duas partes. Metade fica antes do eixo e a outra metade fica depois do eixo. Um outro parâmetro importante é o seguinte: o delta define quantas raízes a função possui. Se o delta for maior do que zero, a função possui duas raízes, a função toca o eixo x em dois pontos. Agora, se o delta for igual a zero, a função só vai ter uma raiz, vai tocar o eixo x em apenas um ponto.
Agora, se o delta for negativo, ou seja, um número menor do que zero, a parábola não vai tocar o eixo x em nenhum ponto. Identifique os coeficientes a, b e c nas funções quadráticas abaixo. Y é igual a 3x ao quadrado mais 13x menos 10. A é o número que multiplica x ao quadrado, ou seja, 3. B é o número que multiplica x, ou seja, 13. E C é o termo independente, ou seja, menos 10. Y é igual a x ao quadrado menos x menos 2. O número, quando não aparece, é porque é 1. B, menos 1. E C, menos 2. Y é igual a menos 5x ao quadrado. A é igual a menos 5. B é igual a 0. E C é igual a 0. X ao quadrado mais 10. A é igual a 1. B, como não aparece, é porque é 0. E o termo independente é 10. E por último, 3x ao quadrado menos x. A é igual a 3. B é igual a menos 1. E o termo independente, como não aparece, é porque é 0. Encontre as raízes, o vértice e esboce o gráfico das funções abaixo. A maneira mais fácil de esboçar o gráfico de uma função quadrática é justamente encontrando as raízes e o vértice da função. Por exemplo, uma função que possui as duas raízes aqui e o ponto mínimo aqui. A parábola vai passar pela primeira raiz, vai descer até o ponto mínimo e depois que passar pelo ponto mínimo, vai começar a subir e passar pela segunda raiz. O mesmo acontece se a função possuir valor máximo. A parábola vai passar pela primeira raiz, vai subir até o ponto máximo, depois que passar pelo ponto máximo, vai começar a descer e passar pela segunda raiz. Y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Para encontrar as raízes da função, você deve substituir a variável y por zero. Por padrão, eu gosto de deixar o zero depois da igualdade. Então eu vou trocar os dois termos de lugar. O que está depois da igualdade vem para antes e o que está antes da igualdade vai para depois. Então aqui ainda não resolvi nada, eu só troquei os dois termos de lugar. Identifique os coeficientes A, B e C. A vale 1, B vale menos 2 e C vale menos 3. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substitui os valores e resolve. Delta é igual a B ao quadrado, B vale menos 2. Então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é o valor de A, vezes menos 3, que é o valor de C. Menos 2 ao quadrado, 4. Aqui está tudo multiplicando, eu posso multiplicar em qualquer ordem. Menos 4 vezes menos 3, menos com menos dá mais. Menos 4 vezes menos 3, 12. 12 vezes 1, 12. 4 mais 12, 16. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse sinal negativo no b vai inverter o sinal do b. Se for negativo, vira positivo. Se for positivo, vira negativo. Então vai ficar x é igual a 2, que é o oposto de menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2.
x' é igual 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. x' é igual 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. As raízes dessa função valem 3 e menos 1. Vamos encontrar agora as coordenadas do vértice. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. X do vértice menos b sobre 2a. Substituindo os valores vai ficar menos com menos dá mais. Então vai ficar 2 dividido por 2, x do vértice é igual a 1. O y do vértice vai ficar menos 16 dividido por 4, y do vértice é igual a menos 4. Eu tenho as duas raízes e tenho o vértice da função, é só lançar esses pontos no plano cartesiano. X igual a menos 1 está localizado aqui e x igual a 3 aqui. Essas aqui são as duas raízes da função. Agora, o valor mínimo, que é o vértice. X do vértice é 1, está localizado aqui. Y do vértice, menos 4. Menos 4 está localizado aqui. A parábola passa pela primeira raiz, desce até o ponto mínimo da função, e depois que passar pelo ponto mínimo, ela vai começar a subir e passar pela segunda raiz. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais 7x menos 3. O número que multiplica x ao quadrado é o número negativo, essa função possui ponto máximo. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Substitui os valores e resolve. B vale 7. A vale menos 2. E C vale menos 3. X é igual ao oposto de B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Substituindo os valores vai ficar x é igual a menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 25, é 5, dividido por menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. X' é igual a menos 7 mais 5, dividido por menos 4. Menos 7 mais 5, menos 2. Então vai ficar menos 2 dividido por menos 4. Negativo com negativo dá positivo, ou seja, menos 2 dividido por menos 4 é a mesma coisa que 2 dividido por 4, que simplificando é a mesma coisa que 1 sobre 2. X duas linhas vai ficar menos 7 menos 5 dividido por menos 4. Menos 7 menos 5, menos 12. Negativo com negativo dá positivo. 12 dividido por 4, 3.
as raízes dessa função 1/2 e 3. Agora vamos achar o vértice da função. X do vértice menos b sobre 2a. X do vértice menos 7 dividido por menos 4. X do vértice 7/4. Y do vértice menos delta sobre 4a. Menos 25 dividido por menos 8. X do vértice 25/8. Eu tenho as raízes da função e tenho o vértice, é só lançar esses pontos no plano cartesiano. Para lançar no plano cartesiano, é mais conveniente trabalhar com números decimais do que com números fracionários. 1 dividido por 2, 0,5. 7 dividido por 4, 1,75. 25 dividido por 8, 3,125. A primeira raiz, 0,5. 0,5 está localizado aqui entre 0 e 1. A segunda raiz, 3, está localizada exatamente aqui. Agora, as coordenadas do vértice. X do vértice, 1,75. 1,75 é um pouquinho menos do que 2. Então, fica localizado aqui antes do 2. Y do vértice, 3,125. 3,125 é um pouquinho mais do que 3. Então, fica localizado aqui depois do 3, do eixo Y. A parábola passa pela primeira raiz, sobe até o ponto máximo e depois que passar pelo ponto máximo, começa a descer e passa pela segunda raiz. Esse aqui é o gráfico da função y é igual a menos 2x² mais 7x menos 3. Bom, espero que tenham gostado da aula. Nos próximos vídeos, nós vamos estar aprofundando mais no estudo da função quadrática.